Em 8 de setembro, o mundo desabou em tristeza. A rainha Elizabeth Alessandra Mary Windsor, a rainha Elizabeth II, a monarca com o reinado mais longevo da Grã-Bretanha e a figura de proa do país por 7 décadas, morreu aos 96 anos. Após comunicado oficial do Palácio de Buckingham, às 14h30 da tarde local. Logo após o anúncio, de imediato as bandeiras dos reinos foram abaixadas a meio mastro, principalmente no castelo de Windsor. O Elizabeth II sofria do que o Palácio de Buckingham chamou de problemas de mobilidade episódicos desde o final do ano passado, forçando-a a se retirar de quase todos os seus compromissos públicos. A rainha Elizabeth, que também era a chefe de estado mais velha e mais antiga do mundo, subiu ao trono após a morte de seu pai, o rei George VI, em 6 de fevereiro de 1952, quando ela tinha apenas 25 anos. A rainha manteve uma estreita relação com as Forças Armadas, com sua primeira nomeação militar como coronel da Guarda Granadeiros em 1942, quando ela tinha apenas 16 anos. Era uma questão de hierarquia e respeito dos soldados para com Sua Majestade em tempos de paz e guerra. Em 1945, ela se tornou a primeira mulher membro da família real a ingressar nas Forças Armadas como membro ativo em tempo integral, após insistir em ingressar no Serviço Territorial Auxiliar das Forças Armadas como mecânica aos 18 anos. Onde aprendeu a manobrar veículos militares, iniciando como segunda subalterna e posteriormente promovida a comandante júnior, o equivalente a capitão. Como comandante em chefe das Forças Armadas e munida de muita experiência no campo do militarismo, a rainha era a autoridade suprema das Forças Armadas britânicas. Elizabeth II, que também ocupou o cargo de coronel-chefe e títulos honorários de dezenas de regimentos no Reino Unido e em toda a Commonwealth. Todos os anos, a rainha inspecionava suas tropas pessoais, a Guarda da Rainha, ou Household Division, no Troop the Colour. Mas problemas de saúde durante o jubileu de platina deste ano significaram que Charles, seu filho, foi chamado para assumir esse papel pela primeira vez no reinado de sua mãe, apesar da rainha permanecer ao lado o tempo todo durante as cerimônias mais formais. Representou um dos momentos mais importantes que mudava o holofote para agora, o rei Charles III. A morte da rainha foi recebida com profunda tristeza por membros das Forças Armadas, muitos dos quais estarão nas ruas para seu funeral de Estado, previsto para a próxima segunda-feira, 19 de setembro. O almirante Tony Radakin, chefe das Forças Armadas Britânicas, disse que o pessoal de serviço deve cumprir seu dever final com um soberano muito amado. Nos próximos dias, acrescentando ainda, fazemos isso com admiração e gratidão. Em um comunicado publicado na página do Twitter do Ministério da Defesa, na noite de quinta-feira, o chefe Radakin disse, abre aspas, em nome de nossas Forças Armadas, gostaria de expressar nossas condolências à Sua Majestade, o Rei e a família real. A relação entre a rainha e as Forças Armadas era profundamente pessoal. Feche aspas. De acordo com muitos militares do alto escalão da rainha, foi através de seu próprio serviço na Segunda Guerra e como esposa, mãe e avó do pessoal de serviço, a rainha entendeu melhor do que a maioria os fardos e a glória da vida de um soldado. O Marechal do Ar Senhor Mike Winston também prestou homenagem à rainha, dizendo que ela era um pilar de força para todos os que tiveram o privilégio de servi-la. O primeiro Lorde do Mar e chefe do Estado-Maior Naval, Almirante Ben Key, disse, abre aspas, como filha, esposa e mãe de oficiais da Marinha Real, Sua Majestade tinha uma estreita afinidade com os homens e mulheres de sua Marinha Real e aqueles que nos apoiam, e ela tinha interesse pessoal em seu bem-estar, bem como de suas famílias. Devemos a ela uma dívida que nunca poderemos pagar. Feche aspas, relembrando os fatos passados que colocaram em risco a integridade dos britânicos. Com sua morte, o que acontece com as nomeações militares da rainha? Mais de 3.000 organizações listam um membro da família real como seu patrono ou presidente, variando de instituições de caridade a regimentos das Forças Armadas. Oficialmente, a rainha detinha mais de 600 patrocínios, muitos deles herdados de seu pai, o rei George VI, em sua ascensão.
Após sua morte, muitas das nomeações militares da rainha serão herdadas automaticamente pelo novo soberano, com o rei Carlos III assumindo os papéis até então herdados e adquiridos por sua mãe. Mas prever quem pode assumir cada função, especialmente posições militares, é um potencial campo minado. Alguns dos patrocínios da rainha são herdados, alguns obviamente foram assumidos posteriormente. Por exemplo, o príncipe Philip tinha, quando morreu, algo em torno de 750 patrocínios. Não se sabe quantos deles foram assumidos por outros. A rainha tem 600 ou mais. Mas o que são esses patrocínios e nomeações da coroa? Uma parte importante do trabalho da rainha é apoiar e incentivar o serviço público e voluntário. Uma das maneiras pelas quais Sua Majestade faz isso é através do envolvimento com instituições de caridade e outras organizações. O patrocínio de Sua Majestade a essas organizações ajuda a reconhecer suas realizações e as atribuições e contribuições que fazem para os diversos setores da vida pública no Reino Unido e em toda a Commonwealth. Acredita-se que a prática de membros da família real emprestarem seus nomes a organizações por meio de patrocínios formais existe desde o século XVIII. O primeiro patrocínio registrado foi o envolvimento do rei Jorge II com a Sociedade de Antiquários, uma organização preocupada com a história da arquitetura e da arte, conservação e heráldica. Alguns patrocínios e nomeações em questão são automaticamente prerrogativas do soberano. Por exemplo, coronel em chefe da divisão de casas, o Troop and Colour. Então, parte disso seria automático. Um fato que não mudou as prerrogativas ocorreu com a morte do pai de Elizabeth. A tropa real de artilharia do rei, o King's Troop Royal Household Artillery, fundada pelo seu pai George VI em 1947, não mudou para a rainha em homenagem a ele, uma exceção que pode ser prerrogativa do soberano, do rei, da rainha. Então, neste caso, Jorge VI continua sendo patrono da tropa real de artilharia do rei, que marca grandes ocasiões de estado, incluindo o desfile de aniversário da rainha, aniversários e nascimentos reais. Além das forças britânicas, a rainha ocupou cargos militares honorários em nações da Commonwealth, incluindo a Austrália, Canadá e Nova Zelândia. Cabe agora ao filho da rainha, rei Charles III, herdar e decidir o futuro como chefe supremo das Forças Armadas da Coroa. Quando a vida parece difícil, os corajosos não se deitam e aceitam a derrota. Em vez disso, estão ainda mais determinados a lutar por um futuro melhor. Rainha Elizabeth II. Nossas análises e informações seguem diariamente. Se possível, conto com a sua colaboração doando qualquer valor para a nossa chave Pix do canal, canal areamilitaroff@gmail.com.